Tudo bem, pessoal? Aqui é o Jefferson Alcântara. Estou fazendo um link ao vivo com vocês aqui hoje, a fim de comunicar com vocês algumas informações que eu acho importante. Espero que vocês estejam bem nessa tarde de sexta-feira, 3 horas da tarde já. Daqui a pouco o pessoal que está trabalhando já está saindo do trabalho. Alguns estão em casa nesse momento. É bom estar aqui com vocês. Eu estou gravando esse link ao vivo com vocês e a gente pretende fazer isso ao longo de outras oportunidades daqui para frente, para a gente bater um papo sobre assuntos importantes. Mas hoje eu passei aqui em especial para falar um pouco sobre a eleição de 2016. Terça-feira tornou-se oficial a campanha eleitoral, o Facebook, as mídias e outros meios de comunicação, como carros de som, começaram a anunciar pela cidade os seus candidatos, os seus números, os seus apoiadores. Quando isso aconteceu, muitas pessoas que me seguem e têm acompanhado os nossos vídeos, o nosso trabalho nas redes sociais, viram que eu sou candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2016. Então muita gente me escreveu: Jefferson, você decidiu ser vereador, o que aconteceu? Por que você tomou essa decisão? O que te levou a pensar isso? Bom, então eu decidi falar um pouco por que eu decidi a vida pública. Porque eu tomei essa decisão na minha vida. Eu não precisaria escolher a vida pública para sobreviver. Eu sou advogado, eu tenho a minha profissão. Então eu me vejo tendo que dar esse esclarecimento a vocês. Por que eu tomei essa decisão? Já que eu não dependeria da vida pública para o meu sustento, para a minha vida de modo geral. Tem um texto que eu quero ler para vocês hoje, que é do pastor Wayne Grudem, no livro Política segundo a Bíblia, Princípios que todo cristão deveria conhecer. Esse livro aqui. Esse livro é sensacional e ele foi recomendado para que eu lesse pelo pastor Jonas Madureira. O pastor Wayne Grudem, nesse livro, ele fala assim: a meu ver, a perspectiva de Deus sobre a política é alegre, é uma boa nova. Assim como o restante da Bíblia é boa nova para todas as áreas da nossa vida. Creio que os ensinos bíblicos a respeito de questões políticas promoverão esperança e mudanças benéficas para pessoas de todas as nações em que forem aplicados. Essa é uma das principais razões pelas quais eu tomei a minha decisão. No início desse ano, algumas coisas aconteceram na minha vida e me fizeram refletir sobre todos esses acontecimentos. Orientado em mentoria com grandes amigos e pessoas a quem eu tenho grande admiração, como pastor Ziel Machado, como o pastor Andrezinho, como o Val, como a Darley Martins, como o Luciano, como o Léo Barbosa, eu procurei orientar os meus caminhos para ter a certeza se essa chama que estava ardendo no meu coração era algo que eu deveria me submeter, que eu deveria me curvar a ela. Em oração e em mentoria, todas essas pessoas me disseram: Jefferson, quando a gente olha para você, a gente vê que há uma vocação para a vida pública em você. Que Deus de alguma forma, Ele te selecionou, te empoderou para isso. E você deveria considerar isso em oração e refletir sobre essa decisão. Então eu fiz isso. Eu orei e tomei essa decisão junto com a minha esposa, que me apoiou. Então eu tomei a decisão de assumir a tentativa de um cargo público para exercer os valores do reino de Deus a partir do mandato. Eu não precisava, mas a partir de todos os acontecimentos e desses apoios, eu achei que então Deus estava me direcionando a isso, a fim de trazer a agenda do reino para o exercício do mandato. Algumas pessoas dizem assim: poxa, mas por que a política? Por que pessoas sérias, justas, íntegras, de modo geral, se envolvem com a política? A minha pergunta é: por que essas pessoas não devem se envolver com a política? Hoje eu postei um texto, um pouco mais cedo, de Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Salomão disse assim: quando um justo governa, o povo se alegra. O povo tem alegria quando um justo governa o povo.
Agora, quando o ímpio faz isso, o povo sofre, o povo geme. Então, a partir desse princípio, a pergunta é: por que o justo não deve se envolver com a vida pública? Por que o justo não deve governar? Se ele, a partir dos seus princípios e dos seus valores, pode promover a justiça, a dignidade, elevar o padrão, trazer condições melhores às pessoas, trazer uma agenda de dignidade. Então, a pergunta é o contrário. Se o justo, quando governa, traz esses valores, por que nós acreditamos que essas pessoas não deveriam se envolver? A resposta de alguns é: porque a política é podre, Jefferson, e todo mundo que entra lá se corrompe. Isso é uma meia-verdade, porque de fato, alguns quando entram na vida pública se corrompem, mas não é uma verdade por inteira, porque existem grandes exemplos de homens sérios que já exerceram vida pública e não se contaminaram e não se corromperam. Outros vão dizer: uma andorinha só não faz verão, e por isso a gente não deve levar essas pessoas até o cargo público. Eu acho o contrário. Eu acho que se nós começarmos a acreditar em pessoas sérias, justas, honestas, com princípios coerentes, sim, é possível a gente transformar uma pequena onda em um grande tsunami. Enquanto a gente não empoderar pessoas sérias e colocá-las no mandato, haverão pessoas com desejos inescrupulosos, que só pensam em si mesmas, que vão assumir essas cadeiras e vão ditar as regras para nós. Eu que sou cristão, existe um mito dentro da igreja, que a igreja diz que, os cristãos dizem que a igreja e a política não se misturam. Porque a igreja é uma coisa, política é outra. Não é isso que o Gruden nos mostra a partir dos ensinamentos bíblicos. A igreja e a política, elas se misturam sim. Não na condição de um despachante da igreja. Qualquer candidato cristão que vá ao mandato a fim de querer ser um despachante da igreja tem uma motivação equivocada. Qualquer candidato, seja ele cristão ou não, ele representa a sociedade, não um grupo específico, não a igreja, não um nicho específico. Ele representa toda a sociedade como um todo. Agora, dizer que Deus não se mistura com a política é um pouco equivocado. Veja, tem alguns exemplos muito interessantes. Se a gente olha para as Escrituras, você vai ver a história de homens e de mulheres que exerceram uma função pública, uma função até, eu diria, política, e fizeram a diferença onde eles estavam. Você quer alguns exemplos? Eu poderia dizer para você sobre a Rainha Esther. A Rainha Esther, ela exerceu, a partir da sua função, da sua condição, uma grande influência a fim de que o seu povo não sofresse. E se ela não estivesse ali naquele lugar, naquela cadeira, naquela posição, sem dúvida, talvez o povo teria sofrido. Daniel e seus amigos, quando viveram na Babilônia, Daniel foi um grande representante dos valores do reino de Deus no meio de uma nação ímpia, e ele não se contaminou. A Bíblia diz que ele e seus amigos decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Mas isso não vai apenas ao ponto de uma simples comida. Vai além. Essa não contaminação vai além de alfaces, de folhas, de comidas da Babilônia. Isso vai além. A posição de Daniel era em ser sal e luz no meio de uma nação corrompida, impedindo que a podridão avançasse e que as trevas avançassem diante dos valores reais de dignidade. Você tem José do Egito, que foi governador do Egito. E Deus quis que ele fosse governador do Egito para ele conseguir, através dos seus princípios de justiça, de dignidade, de igualdade, ser justo e não permitir que o povo morresse de fome com aquela seca que houve em todo o Egito. Ou seja, Deus levantou homens, sim, e levou esses homens a lugares de destaque na vida pública, a fim de que eles fossem representantes dos valores do reino de Deus. Logo, Deus conta, sim, com cristãos sérios, a partir de valores sérios, que não estejam dispostos a serem apenas despachantes de igreja, mas que cumpram a agenda do reino de Deus, a fim de que o nome de Deus seja glorificado, a fim de que as pessoas encontrem o verdadeiro valor da justiça social, da humanidade, da dignidade social.
quando essas pessoas encaram um mandato a partir desses valores, a experiência não só dessas pessoas, mas como a experiência de toda a sociedade é diferente. Nós não vamos ser frustrados, nós vamos entender que esses homens estão cumprindo de fato aquilo que eles foram outorgados. Porque o poder não é deles. O poder não é de quem assume o papel do mandato. O poder é de todo aquele que vai até a urna e exerce a sua democracia. Não é de quem está no mandato hoje. O poder é do povo. Então, quando um político entende essa logística, ele sim entende que, de fato, ele foi empoderado pelo povo para cumprir valores de justiça e dignidade. Então, por que eu decidi a vida pública? Eu decidi a vida pública porque eu entendo que a política a qual Deus espera o exercício dela é uma política boa, que pensa em pessoas, que estão à margem da sociedade, sem dignidade, sem valores. A agenda do reino de Deus é a que olha para o pobre, para o necessitado, que olha para o jovem, que hoje em dia não tem qualquer esperança de futuro. Jovens que não têm a menor condição de alçar uma vida profissional decente. A agenda do reino de Deus é a que olha para morador em situação de rua. A agenda do reino de Deus é a que não está preocupada com uma cadeira, com um poder. A agenda do reino de Deus é aquela que está preocupada com pessoas. Então, é por isso que eu decidi a vida pública. Exercer o pastorado que a gente exerce na igreja no mandato, cuidando de gente. Eu estou feliz de estar aqui comunicando isso a vocês, a minha decisão. E eu espero que vocês agora possam nos acompanhar mais e mais quando a gente fizer esses links ao vivo, deixar os seus comentários e na medida do possível eu vou respondendo a vocês, porque não é fácil responder todas as mensagens, eu tenho bastante mensagens que vou recebendo, não é fácil responder todas, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm curtido, que têm compartilhado, que têm feito comentários, que têm trocado as suas fotos. Gente, obrigado. Só Deus pode recompensar vocês. Eu não posso. Ninguém que está trabalhando comigo, é importante que vocês saibam disso, todas as pessoas que estão por trás desse trabalho estão ganhando alguma coisa. E também não receberam nenhuma promessa minha. Eu não posso prometer aquilo que eu não tenho. Tudo aquilo que vem com um mandato tem que ser utilizado a serviço daquele que me outorgou o poder. Eu não prometi nada para ninguém. Todas essas pessoas que estão envolvidas por conta de um projeto de soluções alternativas de transformação social. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês me acompanhem daqui para frente nesses links ao vivo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima oportunidade. Tamo junto. Deus abençoe.